Quando foi criada em meados dos anos 80, a internet carregava consigo a promessa de uma revolução. O simples fato de poder transferir dados por várias plataformas interconectadas entre si já havia transformado para sempre a comunicação. No fim dos anos 80, a chegada do sistema de protocolos WWW e suas possibilidades para transferir arquivos multimídia transformou a internet em uma espécie de utopia possível. Mas a internet que prometia a revolução pelo acesso à informação, pela inovação ilimitada e pelo compartilhamento de conteúdos e ideias de forma irrestrita, ficou na promessa. A internet chegou ao Brasil na virada dos anos 80 para os anos 90. A partir de 1995, com a liberação comercial do acesso por meio de provedores, milhares de brasileiros passaram a contar com uma janela diferente para o mundo. Os computadores pessoais ainda eram uma realidade distante para a maioria dos lares, e mesmo o acesso de conexão por via discada não era algo tão barato de se conseguir. Mesmo assim, essa primeira geração de brasileiros conectados conheceu uma internet muito diferente da que conhecemos hoje. Não havia aplicativos exclusivos para determinados tipos de conteúdos e as redes sociais como as conhecemos nem sonhavam em existir. Havia apenas o browser, o navegador. Before mobile devices which can run apps, people would talk to various services using a web browser. And that automatically protects you somewhat from mistreatment because you wouldn't install software to talk to any particular site. Your software that you would choose would be general purpose. And you could get some since 1998 that was free software. And so you could use websites without having any non-free software running on your computer to mistreat you or control you. You would use a computer, and we could use a free web browser to talk to these sites, and then we would have control over our side of that conversation. E a partir desse navegador, com os recursos multimídia ainda tomando forma e uma estética simples, o ato de abrir uma janela era o início de possibilidades infinitas. E qualquer um que estivesse conectado era potencialmente tanto consumidor quanto criador de conteúdo. E aí a internet se apresenta como uma possibilidade de realmente virar do avesso o que a gente entendia como acesso à comunicação e possibilidade de produção de informação, de comunicação, de cultura, de conteúdo, porque a internet é o único meio possível de dar conta de toda a diversidade cultural da humanidade. Não existia até então um meio capaz disso, porque, enfim, no jornal você tem um espaço físico limitado, no rádio, na televisão você tem uma grade horária de horas finitas, você tem um limite no espectro magnético de quantos canais você consegue transmitir, e na internet você tem uma infinidade de possibilidades. E você tem também a possibilidade de que a sua notícia, o seu blog, a sua postagem, ela está no ar 24 horas por dia, acessível ao mundo inteiro, assim como o site de uma grande empresa de comunicação. Todo mundo está em pé de igualdade em termos de possibilidade de alcance do que você está fazendo. Com uma conexão de internet você consegue espalhar isso. Então você tem de repente uma cidade isolada que não tinha um cinema, não tinha uma locadora, a rádio local só tocava as mesmas músicas repetidas, e de repente o moleque lá tem a internet, ele tem acesso a toda a filmografia e discografia mundial. E isso abre uma possibilidade incrível desse moleque fazer coisas novas e inovar sem precisar sair dali. So it should be a free space of communication, of information, of exchange, where people feel good, where people
can exchange all kind of idea of art, of science, of whatever you can imagine. And this should be a free space. It should be a space where people feel safe, where people can communicate in a free way, in an open way, where people are not attacked, where people are not observed, where people can just have their privacy, can be public when they want. So they should, whatever they do, they should have the possibility to decide if they want to do it public or if they want to do it privately, and whom they want to speak to, and how this information can be shared. This is my idea of the internet as a free open space. Com o passar do tempo, os poderes que controlavam a estrutura física sobre a qual a internet foi construída aumentaram a sua influência para redirecionar a grande rede para um caminho virtualmente sem volta. Grandes aplicações, mantidas por grandes investimentos, passaram a concentrar o conteúdo e controlar o compartilhamento dele. Grandes ferramentas de busca passaram a privilegiar os conteúdos e serviços patrocinados enquanto relegava os demais. Nesse mesmo período, surgiram as plataformas móveis. Os tablets e os smartphones ficavam cada vez mais acessíveis e mais sedutores, e dentro deles, ícones de aplicações fechadas passaram a direcionar o usuário aos conteúdos de forma excludente, onde só se vê o que os seus desenvolvedores acham que deve ser visto. Inicialmente elas aconteciam através do uso de computadores, de desktops, pessoas que usavam web, Facebook e coisas que tais, que com a partir de login com usuário e senha, você acessava esse jardim morado, que é um jardim apenas, não é a internet. Esse assunto, esse tema, sempre foi muito relevante, porque diferenciava do conceito inicial da internet e da web, né? Porque sempre foi algo mais distribuído, tanto em termos de produção de conteúdo, quanto em termos de acesso a esses conteúdos também. Então, o advento dessas aplicações vinculadas a uma grande corporação, né, como provedora de informação, como um único jardim onde você poderia acessar toda e qualquer informação que fosse de seu interesse. Eu acho que tem uma virada cultural que a gente vem vivenciando nos últimos anos, que é a percepção da internet como esse espaço diverso e aberto e dinâmico e múltiplo e enorme, cheio de diversidade, para simplesmente mais um espaço de consumo. Então, onde no começo dos anos 2000 a gente tinha a diversidade de blogs e as pessoas ali entendendo como é que fazia aquilo, e um monte de gente publicando, e você entendendo como é que aquilo, como navegar naquele monte de informação. As faculdades de comunicação todas discutiam, nossa, a internet tem muita informação, gera ruído, não sei o quê. Hoje em dia você tem isso tudo muito mais afunilado, e as pessoas consumindo a informação a partir de muito menos canais do que antes. E foi assim que uma nova geração de usuários que só conheceu a internet a partir dessas plataformas móveis esqueceu a existência do navegador, sem nem imaginar tudo que a internet um dia já foi ou poderia ter sido. Quem vê a internet hoje, com as suas grandes empresas, não imagina que muitas das plataformas básicas que permitem o seu funcionamento não foram desenvolvidas para gerar lucro. I feel like to understand where the internet came from and where we'd like it to go, one of the things we have to understand is the cycle of appropriation that happens under capitalism. So it's important that people understand that many of the innovative ways that we use the internet today, that we think of as things that were developed by private companies for profit, were actually initially pioneered by activists. And I'll give you a really good example. Twitter. So Twitter is a world-famous social media service. People use it for all kinds of things. It has a business model.
But the prototype for Twitter was something called TextMob, and it was a tool for activists to use to coordinate direct action to shut down streets and avoid the police in New York City in 2004. So a bunch of different movements got together and said, we need to block the Republican convention, we need to keep the police from stopping us, and we need to cause as much chaos as we can in the streets of New York. And so this guy named Tad Hirsch had developed a tool called TextMob, and another person named Evan got together and they built this system that allowed people to quickly sign up for groups and receive updates via SMS and text messages to coordinate direct action in the streets of New York. And it was pretty successful. Thousands of people used that system. I was there, I used the system. And after that mobilization was over, Evan went back to San Francisco where he was working at a podcasting company called Odeo. And Odeo was failing because not enough people were interested in podcasts, they were running out of money. And so Evan said, I used this great tool and helped work on this tool called TextMob in New York. I think people might want to use it for something more than just avoiding the police. So he gave a demo of TextMob, and then a team of hackers at Odeo and employees created the first version of what was then called TWTR, or Twitter. And so the demo design for what is now a multinational, multi-million-dollar company with I don't know how many employees, hundreds or maybe thousands, was actually free software developed by hackers and anarchist activists to fight the police in the streets of New York City in 2004. And there are a lot of stories like that, where the pioneers and the innovators who really created the groundwork for what we now know as the internet, much of that groundwork was laid by hackers and activists working with the global justice movement in the late 90s and early 2000s. Esse ciclo de apropriação que controla a inovação e o compartilhamento de ideias continua a avançar através dos acordos silenciosos entre os que controlam a estrutura física da internet e um seleto grupo de corporações multimilionárias. Para eles, a internet é apenas um negócio lucrativo ou uma forma de controlar a expressão do livre pensamento de acordo com a sua conveniência. Para nós, a internet é muito mais do que isso. Mas ainda que não possamos mais retornar ao ponto do caminho onde a internet poderia ter sido algo diferente, mais rica, mais inventiva e mais diversa, é possível uma outra internet? People's movements come up with interesting new technologies, and then the capitalist system notices them, appropriates them, takes them, turns them into something that can generate capital and extract profit from people's daily activity and sell things back to them. But the cycle of appropriation is a cycle. And so what happens now is that people use tools like Twitter and Facebook and YouTube to document our own social movements and to coordinate action and to shut down streets and avoid the police. So the moral of the story is we shouldn't be surprised that people are using tools like Twitter to fight power, because initially the basis for those tools was something that was developed for decentralized, activism. And so it's a constant cycle. It comes and it goes back and forth. And what I'd like to think is that in the current moment that we're living in, which is a moment of resurgent fascism, explicit white nationalism, the expansion of heteropatriarchal systems and settler colonialism, the continued displacement of indigenous peoples from their lands, the resurgence of this brutal far-right regimes in the United States with Trump and here in Brazil and in many different countries. We're also seeing a resurgence of activism and cross-movement solidarity and technologists and designers and activists working together to create a new layer of tools that we can use to dismantle these oppressive systems and build a more liberatory and just future for all of us. So the cycle of appropriation, hacking, innovation continues so that we can help create a future that we really want to see.